Eu sou Pedro Barbosa, host do Fundo do Baú. E estou mais uma vez com o meu amigo aqui, sócio Marcos Saravalho. Tudo bem, Marcos Saravalho? Tô bem melhor agora, né? Com esse episódio especial também só pessoas, não só pessoas, mas também fundos e casas, não só renomadas, como premiadas, né? Reconhecimento aí da indústria, de todo mundo. Ótimo, isso a gente fala mais um pouquinho. Deixar ele se apresentar primeiro, né? Vocês já viram o nome aqui. A gente está com a Távola. Igão, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Obrigado pelo espaço. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço também para os FDBs, né? Isso. Agora eu gostei dele. Já gostei. Assistindo esse Só no Instagram episódio. já passamos de 1000 FDBs. E vamos a 10 mil agora. Maravilha. E conta um pouquinho, Igão. Você, né? A gente sabe um pouquinho da sua história. E depois a Távola aí, a gente começar a trocar sobre ela e entender qual o caminho que ela está seguindo. Claro. Bom, fiquei 6 anos e meio na XP, fazendo toda a parte de diligência de fundos, né? O contato com as gestoras para se plugarem na plataforma. E acho que fica aquela vontade de testar um pouco as ideias que você vê, se conhece a cozinha de todas as assets, você, enfim, diligenciando. Eu tive a oportunidade de diligenciar praticamente todo o mercado líquido local inteiro, né? E você vai vendo o que dá certo, né? As melhores práticas, como se posicionar. E, enfim, acho que a vontade de ir para o buy-side acaba aparecendo em determinado momento, mas colocando toda essa expertise, né, em prática, acabei fazendo a diligência da minha vida, né? Então, tive a oportunidade de diligenciar várias assets, né, como meus clientes, e agora, mais recentemente, no início do ano de 2023, me juntei à Távola. Já conhecia o Gustavo de longa data dessa minha passagem pela XP. Enfim, um exímio ganhador de dinheiro, um time muito coeso, que está junto há muito tempo. A Asset esse ano completa 10 anos, né? Então, estou chegando um pouquinho mais no meio da história, né? Ainda no início, mas com bastante coisa já construída. E está sendo muito legal essa oportunidade. Enfim, acho que a turma tá bem animada aí com a minha chegada e com os últimos resultados que o fundo pôde apresentar, nosso crescimento. Está sendo bem legal. Antes de falar do ativo, eu queria entender assim, quem que é o passivo, principalmente de long short, né? Assim, falando um pouquinho de Sonal e de pessoa física, porque só para entender assim, o long short, o passivo é aquele cara que está saindo do multimercado e está querendo realmente tomar um pouquinho mais de risco, ou aquele cara que está em bolsa, tomou uma raquetada e quer dar um passo para trás e reduzir um pouco a volta, você entendeu? Sim. Mas sem sair muito, porque pode pegar uma volta. Sim. Cara, eu diria que esse ano está sendo especial para a gente no Equity Hedge também, em função da performance recente dos multimercados. Bom, casas exímias, mais uma vez aqui, cara, por ter estado próximo de todas essas casas, né? E conhecer, né, o trabalho, etc. Eu acho que existe uma certa ansiedade hoje do passivo, independente do passivo, do institucional ao varejo, de dar alguma, diria assim, justificativa para o cliente da má performance recente dos multimercados, principalmente os grandes multimercados macro, né? Então, no passado, e aí esse passado super recente, eu via o passivo do long short, dos equity hedges, sendo uma caixinha de descorrelação dentro de um book multimercados, né? Então, era vendido assim também, né? Sim. E eu acho que talvez o grande diferencial da classe seja esse. Você, por construção de carteira, você não se parece com o multimercado macro. Os multimercados multi-estratégias também, por sua vez, né, acabam tomando muito risco de mercado. E aí, quando você tem esse book descorrelacionado, você vai ter ali os arbitragens, os quants, né, e os long shorts. Acho que os quants ficaram em evidência há muito tempo, né, várias casas montando produtos, né, e sendo muito bem sucedido. E junto com os multimercados, os quants também não foram bem nesse passado mais recente, aí, pegando 23 para cá. Então, acho que a turma começou a olhar com um pouquinho mais de carinho do long short, que é ter uma exposição à bolsa, tirar o risco de mercado, né? Por exemplo, o nosso produto é uma carteira contra uma composição de índices. Então, a gente consegue trazer o nosso diferencial, que é estudar muito as empresas, ter uma carteira long
com a mesma carteira, a gente só tem uma carteira na Távola, né? Então a mesma carteira do absoluto permeia a nossa ponta long do long short. E a gente não precisa ganhar do mercado inteiro, a gente precisa ganhar daquela composição de índices, depois a gente pode explicar um pouquinho melhor como que a gente fez. Então é um produto de valor relativo, né? Então você sai um pouco dessa discussão mais estrutural de Brasil e a ideia é estar comprado nas coisas certas e vendido nas coisas certas, né? Quando você consegue encaixar essas duas pontas, e aí o que eu falo, assim, a performance está muito legal, né? Eu acho que a gente acertou bem e não foi uma grande tacada, assim, a gente não acertou um grande nome, mas a gente conseguiu ser muito defensivo, compor o retorno no tempo, né? E ao mesmo tempo, eu acho que o mercado começou a olhar com um pouquinho mais de atenção para esses produtos que deixam o risco de mercado um pouco de lado e que a engenharia dele funciona, né? Então eu podia estar aqui falando de outros produtos que a gente deu uma bela tacada, que a gente acertou uma reprecificação de papel assim na veia, mas eu acho que o que dá tranquilidade para a gente saber que a gente vai navegar os ciclos muito bem é porque é um produto muito defensivo, como a gente montou, né? E, não, mais uma vez, não vai dar susto nos clientes, etc. Acho que está muito bem encaixado a ponta long com a ponta short, que eu acho que é uma grande dificuldade dos gestores de long short, né? Quando você é uma casa de valor, é muito difícil, às vezes, você perseguir valor na tua carteira long, né? Uhum. E quando você vai fazer um índice, shortear o Ibovespa, né? Assim, quando e a gente pega esse cenário recente, né? Que o Ibov foi muito puxado por commodities, né? Bancos, etc., você acaba perdendo nas duas pontas, né? Você não está comprado nesses papéis e shorteando um índice seco, assim, tipo o Ibov, você pode perder nas duas pontas, né? Então, a gente não faz pares com frequência, né? Então, acho que boa parte dos bons produtos long short equity hedge estão fechados no mercado por uma questão de capacity, e aí a capacity geralmente bate onde? Bate na ponta short. Sim, sim. Quando o gestor faz muito long short em pares, chega um tamanho que você não consegue mais alimentar essa tua ponta short, né? Sim. Então, a gente caro pra caramba. Sim, a gente pensou num produto onde a gente conseguisse manter o foco da nossa carteira long, a nossa composição de índices na ponta short fizesse sentido tá vendido nesses índices, dado o nosso perfil de carteira long, e, ao mesmo tempo, um short escalável, né? Então, vender índice é muito mais fácil do que fazer venda de ativos single names, né? Para a composição dos pares. Pô, eu jurava que você ia falar que você estava vendido em Petro na semana passada. Tava se pegando essa... Quem sabe, né? Mas é curioso, Marcos. É curioso porque, assim, a forma como a gente montou o produto é o seguinte: a gente traz a carteira long do absoluto, que é o nosso long bias, com metade do tamanho das posições. Uhum. E na nossa ponta short, a gente vende dois índices. A gente vende o small, pegando o perfil da nossa carteira long é mais ou menos 65% dentro do Ibov e 35% de oportunidades que a gente entende serem muito boas, que estão dentro do pacote small, por assim dizer. Tá. Então, pensando em casar a ponta long com a ponta short, a gente vende um pedaço de small e a gente vende o Ibov, mas fazendo um ajuste adicional, porque quando você vende o Ibov, Petro, Vale, bancos, somados, eles dão mais ou menos uns 50% do índice, fazendo uma conta bem de arredondamento aqui. Se você não ajusta, né, esses pesos, se você pura e simplesmente vende o Ibov, você fica exposto, vamos falar assim, de maneira escondida, sem ter uma opinião, né? Se a gente tiver uma opinião no absoluto de ter um short single name em Petro, a gente vai transpor para o equity hedge com metade do tamanho. Uhum. Mas às vezes a gente não tem opinião. Se você pura e simplesmente vendeu o Ibov, você automaticamente já está short nesses três grandes fatores de risco, né? Então, quando eu falo de engenharia de produto, está muito legal, a ponta long casada com a ponta short, e nesse Ibov a gente faz esse ajuste adicional de não ficar exposto se a gente não tiver opinião a Petro, Vale, bancos. Então a gente recompra a proporção do índice, né? Ou se quer ficar pouco short, né? A gente recompra menos do que o índice. Então faz esse balanceamento. Eu acho que isso trouxe bastante proteção para a gente, né? Várias outras casas que têm long short de carteira contra índice acabam não fazendo também esse ajustezinho fino, que às vezes é bom, né? Mas enfim, né? A gente quer ter certeza que a gente está alocado naquilo que a gente tem opinião. Então se a gente não tem opinião, a gente acaba zerando essa exposição. Eu ia fazer uma pergunta, acho que você já respondeu, mas assim,
eu conversei com um gestor mais quant, não chega a ser quant, assim, é por fatores, né? Sim. Que é uma linha que eu gosto muito, mas na teoria é uma coisa, ou pelo menos a teoria nos Estados Unidos é uma coisa, na prática no Brasil é outra coisa. E aí o que ele falou? Assim, pô, a ponta short realmente é muito ingrata, sobretudo no Brasil, porque você pega ali por fatores e fala assim, tem que shortear. Mas a chance de você tomar um short squeeze ali naquele papel é gigante. E aí, de vez de você ganhar dinheiro, você acelera o lado negativo, né, da posição. Dúvida. Então, como que você elimina? Porque, de novo, você pegar um fundo por fatores, ele está numa ponta e como você elimina no long short esse tipo de risco, né? Ou diminui esse tipo de risco. A gente acaba não fazendo, assim, a gente não tem modelos de fatores, assim, o que a gente entende é confiar na nossa carteira long ou short single names derivado do absoluto, né? Então a gente tem uma carteira na casa, a gente vai estudar muito as empresas, vai estar muito próximo das empresas, né? Muito ancorado em valor, né? Uma análise, assim, acho que uma das forças que a gente tem é o nosso time de análise, assim, esse time foi montado com o Gustavo de 2015 a 2018. A gente nunca perdeu um sócio da gestora porque viu uma oportunidade em outro lugar, né? E, enfim, uma gestora já montada, né? E querer se juntar a outro time. Então, esse grupo de análise a gente tem uma confiança muito grande que está muito bem... a gente está muito bem setado, né? A turma já trabalha junto há muito tempo. O Gustavo já conhece também, montou esse time, né? Do zero. Então, Marcelo Bahia, que é o nosso head de análise também, é um cara exímio que toca esse time de frente, né? Então, a gente vai ficar muito ancorado no valor das companhias na ponta long, e o que a gente quer entregar para o cotista é a nossa capacidade de fazer stock picking frente a esses dois grandes bolsos, né? O Ibov e ações menos líquidas, e ganhar desses pacotinhos que a gente está vendido. Sim. Né? Então, esse Ibov ajustado e esse small. Então, a gente não precisa dar grandes tacadas ou de grandes reprecificações dos papéis. Né? Basta que a nossa ponta long esteja ganhando da ponta short que é correspondente a ela. Né? Então, eu também sou super fã de fatores. A gente tem alguns estudos internos, mas mais para... Assim, a gente acompanha os fatores, né? O Conrado Garcia, que é o nosso macroeconomista, cara, um exímio estudante do tema. Assim, a gente gosta de se aprofundar bastante. Tem um headcount hoje quase que dedicado a trazer esses inputs. E a gente traz muito mais como um complementar, né, a análise das empresas, entender. Sim. Acho que, assim, muitas vezes, o momento de ciclo que a gente está, né? A gente não vai querer operar um fator exclusivamente, mas a depender do ponto do ciclo que você está, esses fatores ficam mais aparentes, né? Então, é dessa forma que a gente acaba acompanhando. Boa. E puxando essa linha, Igão, quem hoje, né? Aí eu ia até entrar no macro agora, né? Na verdade serão duas, né? A questão de como o macro influencia. Você falou, cara, a gente olha muito, então você fala de single names, eu tenho que entrar muito na empresa. Sim. Né? E você falou também de algumas smalls ali, até porque a gente tem aqui um especialista em smalls, o Marcos Saravelli. Diz ele que não é, mas né? Tem que entrar na empresa, então acredito que seja muita troca também com a empresa em si, a CEO da empresa, e vai lá dentro, vai bem fundo, né? Então isso é um ponto. Então, como que o macro influencia e como que a estrutura da empresa influencia, tirando às vezes até uma visão macro, né? Às vezes você tem uma visão macro que te manda para um caminho, que é uma coisa importante, mas você sabe que a empresa está encaixada, tá linda, que independente do macro ali, ela vai ter um destaque. Como é que é feito isso junto com o Conrado e com a galera lá desse Gustavo, todo mundo ali da Távola? Uma ótima pergunta, Pedro. O Gustavo, quando montou a Távola, ele quis replicar o modelo que ele teve na mesa do BBM e também na SPX. Assim, ele é um gestor de equities, especialista em equities, mas ele sempre trabalhou com pessoas de macro muito boas, né? Então, Rogério Xavier, né? Enfim, vários outros nomes que são dessa época, né? Da mesa proprietária do BBM. E a gente somos 17 sócios hoje, né? 11 pessoas ligadas diretamente ao time de investimento, são 7 analistas micro, um macroeconomista com um analista macro, o trader e o Gustavo.
né? Então são 11 pessoas ligadas diretamente a investimento. A gente não tem a menor pretensão aqui de projetar a inflação, né? Enfim, ter aquele job description do economista clássico dentro de uma asset, né? O Conrado, ele trabalha muito na linha de, primeiro, ser um filtro do que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Ler bastante, dissecar isso um pouco melhor, né? Para trazer para as discussões, né? Principalmente tentando entender, primeiro, em que parte do ciclo a gente está e se a gente tem alguma inversão prevista, né? Se a gente pode se beneficiar disso de alguma forma e se nas empresas que a gente cobre ou nas que estão no nosso portfólio pode ser ajudado ou prejudicado por algum vento de cauda do macro, né? Então, é uma complementariedade ao time de gestão. A gente é muito, mais uma vez, né, ancorado em valor, análise fundamentalista, bottom-up, mas a gente não pode desprezar o macro. Então, a gente trouxe o Conrado, assim, cara, o Conrado, ele foi da mesa proprietária do BBM, né? Da mesa macro, então não é aquele economista, né, teórico, por assim dizer, estudou muito, né, foi para a PUC, fez o doutorado dele e depois retornou para o mercado junto com a gente. Então acho que a gente tem uma composição até em termos de time diferente de boa parte das casas, né? Assim, a gente não vai fazer, acho que a gente é muito humilde em saber que, cara, esse jogo macro é para os grandes especialistas, né? Quando a gente vai montar alguma posição de juros, alguma coisa nessa linha, é algo longo, né? Assim, a gente não vai fazer o trading ali dos juros, da inflação, mas se tem algo que a gente está vendo e que na grande maioria das vezes, né, para a gente fazer um investimento, a gente precisa divergir do consenso. Quando o consenso não está apontando para o que a gente está vendo, geralmente a gente monta uma posição, carrega ela, né, uma posição mais estrutural, e a gente não vai pegar até a última, espremer até a última gota ali, né, essa posição. A gente vai até certo ponto, chega um momento que você precisa de uma especialização muito grande e a gente é humilde o suficiente para deixar para os grandes gestores macro aí que sabem fazer isso muito bem, especialmente no Brasil. E hoje a gente está com uma casa muito importante, principalmente para falar de mercado imobiliário. Eles gostam muito de falar isso. Felipe, se apresenta um pouquinho para a gente, apresenta a Camuna, para a gente começar aí esse papo gostoso. Legal, primeiro obrigado, Marco, Pedro, pelo convite, né? A Canuma Capital é uma asset, né, dedicada a investimentos alternativos com foco principalmente no mercado imobiliário, né? O sócio fundador da casa é o Marcelo Weinstein. Uhum. O Marcelo ele foi durante 5 anos chefe de investimento da Brookfield aqui no Brasil, né? Então tocava um portfólio aí, de cerca de 11 bilhões em imóveis, segmentos de escritório, logístico, né? A participação dos shoppings, né? Ele tinha, né, o sonho de ter uma casa própria, né, ter uma gestora independente, então ele saiu da Brookfield em meados de 2021. Além do Marcelo, a gente tem outros 2 sócios, né, que vieram também, eram do time dele, né, que tocava, né, e foi uma safra bastante interessante de investimentos e desinvestimentos no mercado imobiliário, né? Foram mais de 10 bi que esse time fez ali de alocações e compras, né, e vendas dentro do segmento imobiliário. Então a gente tem mais outros 2 sócios, né, que eram do time do Marcelo, que também estão aqui na casa. Eu vim do Santander. Eu comecei a minha carreira no segmento de investimentos ali em áreas, né, comerciais, né, em corretora, uhum, na área de advisory de investimentos, na época do antigo ABN AMRO Real, né, que era o Banco Real, uhum, foi comprado pelo Santander. Ao longo da minha carreira, eu fui migrando para áreas de produtos, né, lá no Santander, na corretora, na época, focado nos produtos alternativos, e na parte de análise e pesquisa, né? Então, antes de eu me juntar à gestora, né, em 2021, eu fazia a cobertura de fundos imobiliários, né, na parte de research, né, de pesquisa, e também das ações de empresas do segmento, né? Então, me juntei lá em 2021 à Canuma. A Canuma é uma gestora que está completando aí cerca de 3 anos, né, de existência. E a gente tem mais um outro sócio que tem uma experiência bastante forte no segmento de crédito, né? Que dado que a gente tem uma parte das nossas alocações estão
em créditos relacionados ao mercado imobiliário, né, os famosos CRIs. Sim, né? sim. É importante a gente ter uma pessoa dedicada, porque a gente sabe que o crédito, especialmente no segmento imobiliário, tem algumas nuances e é importante, seja na formalização, né, nas garantias. Então, hoje somos um time de 14 pessoas, sendo que 11 delas dedicadas à gestão e análise. A gente tem um viés bastante grande, né, para essa parte mais fundamentalista da coisa. A gente tem hoje 3 veículos lançados. Né? O maior veículo hoje é um fundo imobiliário, que é o Canuma Capital Multiestratégia, o CCME11. É um fundo negociado na Bolsa. É o que o mercado, né, alguns chamam de multiestratégia, outros de hedge funds. É um fundo que tem um espectro de investimento no segmento imobiliário bastante amplo. Então a gente pode ter imóveis diretamente, a gente pode ter CRIs, a gente pode ter fundos imobiliários, ações do segmento e também participar de projetos imobiliários. Né? Então hoje esse fundo tem um patrimônio aí de cerca de 590 milhões de reais. O nosso segundo veículo, né, mais importante, é um fundo de ações, e a gente cobre hoje 60 empresas do segmento imobiliário lá nos Estados Unidos. Né? Os primos distantes dos fundos imobiliários aqui no Brasil são os REITs. Né? Então a gente hoje cobre 60 empresas e tem 28 empresas dentro do portfólio. Esse é um fundo de ações, né? Que tem opção lá com hedge e sem hedge, disponível em alguma das plataformas. E a gente tem um fundo de previdência também, multimercado, que além de operar juros, né, local, a gente usa uma parte da carteira, cerca de 40%, 45%, em estratégias do segmento imobiliário mais líquido. Né? Então, fundos imobiliários, CRIs, né, ações do segmento. Então, esses são os 3 veículos já lançados e uma casa que está completando aí cerca de 3 anos de existência. A gente sempre compara assim, tem X milhões de pessoas físicas na Bolsa Americana, X milhões de pessoas físicas na B3, né? Aqui é uma fração da população, né? 2%, 3%, 5%. Talvez um número bem menor que esse em alguns momentos, né? Mas para fundo imobiliário, você vê que tem espaço da pessoa física. Como você falou, tem muitos ativos ainda que nem tem estrutura de fundo imobiliário aqui no Brasil. Mas você vê, assim, de repente até cruzando, né? Daqui a, sei lá, 3, 5, 10 anos temos 10 milhões de pessoas físicas em fundos imobiliários, 20 milhões de pessoas físicas. Como é que você vê essa cultura, essa education? Ou o brasileiro ainda não está com a educação familiarizada para usar esse veículo? Porque a hora que começar realmente, né, empresas como a de vocês, assim como vocês, vindo com a gestão, com profissionalização, acho que automaticamente vai abrir novos produtos, acessar novos mercados, né? Então talvez seja até o inverso, né? Daqui a pouco a gente tem mais pessoas físicas investindo através de fundos imobiliários do que em ações diretamente, né? Eu acredito que é uma tendência assim, né? Se a gente for pegar hoje, desse universo de 2,5 milhões de investidores aqui no Brasil, né, que investem em fundos imobiliários, isso daí já é alguma coisa entre 30% a 40% de todo mundo que tem, né, custódia, né, algum ativo, né, negociado na B3. Né? Acho que o fundo imobiliário ele traz essa proximidade maior com o investimento em tijolo, né, naquele investimento que o investidor está mais familiarizado. Acho que tem um tema da volatilidade também, né, Marco? Você comentou ali, né, a volatilidade histórica. O principal índice de fundos imobiliários é o IFIX, né? Que ele é uma cesta lá de cerca de 110 fundos imobiliários. Se a gente for olhar a volatilidade histórica do IFIX, é alguma coisa entre 5% a 6%, né, ao ano. Até está, né, mais baixo agora. Né? Agora mais baixo, né, mais recentemente. Se você for olhar a volatilidade histórica do mercado de renda variável puro, as ações, você está falando de alguma coisa superior a 15%, em alguns momentos superior a 20%. Então você está falando de um negócio que tem 4 vezes, né, mais risco na medida da volatilidade. Então tende a ser, digamos assim, uma porta de entrada. E eu acho que esse movimento, né, a gente ficou ali principalmente entre 2012 até 2015 com praticamente a quantidade de investidores em fundos imobiliários estagnada lá nos 100 mil investidores. Numa época que o mercado de ações tinha alguma coisa entre 500 a 600 mil investidores. Então, você tinha lá 1/5 era investidor de fundo imobiliário. Hoje essa conta já não é 1/5, né? Os fundos imobiliários são mais representativos. Então, acho que é natural esse movimento como uma porta de entrada.
quando a gente pega hoje da indústria de fundos, a indústria de fundos como um todo, os fundos imobiliários representam alguma coisa perto de 3% da indústria. Né? Então, acho que tem um mar ali para chegar naqueles 5%, 10%, que eventualmente, né, quando a gente analisa, e tem alguns estudos lá fora que mostram quanto que os investidores, com foco mais nos investidores institucionais, né, os grandes alocadores, fundos de pensão, de previdência internacionais, né, os family offices, né, private, mundo afora, geralmente a exposição, né, desse público no segmento imobiliário é alguma coisa entre 10% a 11%. É bem perto daquela alocação que você comentou ali dos alternativos. Pô, para um investidor, né, pessoa física, chegar nesse patamar, estamos falando de uma coisa que pode ser 3 vezes maior, né, a exposição quando a gente compara com o investidor institucional. No Brasil, a gente tem uma particularidade, né, fazendo esse paralelo também com os Estados Unidos. Quando a gente pega os REITs norte-americanos, o americano ele investe, na maioria das vezes, de forma indireta. Ele não tem ações das empresas. Ele compra veículos que estão investindo nesse segmento. Né? Pode ser um fundo de previdência lá nos Estados Unidos, um fundo mútuo, né? Um ETF, né, que é um fundo, uma cota de um fundo negociado em bolsa. Então, quando a gente olha, né, o universo de americanos que investem diretamente ou indiretamente em REITs, a gente está falando alguma coisa perto de 150 milhões de americanos. Né? Quase metade da população né, investe diretamente ou indiretamente nos REITs norte-americanos. E lá a quantidade de empresas é alguma coisa perto de 160 empresas. São as principais. Quando a gente olha aqui no Brasil, a gente tem menos brasileiros que investem. Estamos falando em 2,5 milhões do universo lá de mais de 200 milhões. Então é um pouquinho mais do que 1% da população. Só que a gente tem quase 500 fundos, né, negociados na bolsa. E o investidor, ele geralmente não faz o investimento de forma indireta, é direto mesmo. Né? Então é uma categoria diferente. Então aqui a gente tem mais quantidades de alternativas para o investidor do que, por exemplo, o mercado imobiliário norte-americano em termos de quantidade. Né? Mas lá fora estamos falando de um mercado de mais de 1,3 trilhão de dólares, né, de valor de mercado. Pô, um negócio que tem uma profundidade, né, uma diversificação bastante grande. Né? Uma das maiores referências do país aqui em gestão de investimentos. Muito obrigado, uma honra enorme estar não só com vocês, mas também presencialmente aqui gravando diretamente dos estúdios aqui da Trígono Capital. Eles falaram que a gente tem a responsabilidade de praticamente estrear esse estúdio aqui, né? E eles foram escolhidos para ser o episódio de 1 ano, porque foi os que mais bombaram quando vieram no fundo do baú, hein, cara? Agora, responsa agora do Fred, né? O CEO agora, que vai ser uma honra agora de também... O CEO? Vamos apresentar ele, então. Fred, se apresenta um pouquinho. Muito obrigado por abrir a porta da Trígono pra gente aqui nesse episódio de 1 ano do Fundo do Baú. Imagina, é um prazer estar aqui, é um privilégio celebrar esse 1 ano com vocês. Adorei o FDB, não conhecia essa São nossos FDBs, pode mandar um abraço lá pra eles. Um abraço a vocês, é um prazer estar com vocês aqui, inaugurando o nosso estúdio, né? A gente mudou o escritório recentemente, esse estúdio aqui, a Trígono é uma casa que sempre prezou pela transparência e educação do mercado, então a gente gosta de conteúdo e a gente, dada a qualidade, quantidade e variedade de conteúdos que a gente pretende fazer, acho que a gente quis ter um estúdio próprio, facilita e pode receber gente, né, programas ilustres como o de vocês, então sejam muito bem-vindos aqui à Trígono. Ótimo, Fred. E alinhado a isso, a gente já começa já discorrer aqui, alinhado a isso, né, principalmente a questão de education, né, para esse cliente final, né, que a gente também gosta muito, nossos cernes aqui do podcast. Como que foi, né, o começo da Trígono na questão dos small caps e ter que educar esse cliente para poder começar a entender isso também e alocar, né, de certa forma, que é um principal ponto ali do fundo. A gente tem uma história bastante interessante, porque tanto eu como o Werner, a gente é macaco velho de mercado. O Werner tem 40 e poucos anos, eu tenho 35. Então a gente já viu muita coisa, né? Se vocês lembrarem, vou voltar um pouco no tempo. Se vocês lembrarem, no primeiro governo Lula, né, foi um governo bom para a Bolsa, né, bom para as commodities, e a Bolsa subiu muito. E o mercado brasileiro se desenvolveu muito, 2003, 4, 5, 6, 7, até 8, quando tudo explodiu.
Mas o que aconteceu nesse mercado, nessa fase do mercado? Mercado pouco pulverizado, você não tinha acesso ao telefone celular, todas as aplicações de cadastro eram manuais, não tinha tanta informação no mercado, um investidor muito mais arisco do que hoje, né? Então, e aí nessa época várias gestoras abriram fundos de small caps. E o que acontece com os small caps naquela época, muito menos líquido do que é hoje, papéis que negociam hoje 30, 40 milhões, negociavam 30, 40 mil na época. Nossa. Então, esses fundos small caps iam recebendo aplicação, porque a bolsa só sobe, o cara compra tudo, né? A hora que o cara sobe, a porta de entrada apertada, esses fundos começaram a puxar os papéis para cima. O papel negociava 50 mil reais por dia, o cara tinha que comprar 200 mil reais daquele papel, como é que ele faz? E aí puxaram papéis a 300, 400 vezes o lucro, múltiplos absurdos. Quando veio a crise de 2008, o que aconteceu? Esses caras começaram a ter resgate. E como é que você paga resgate num papel que negocia 50 mil reais por dia, que o preço está 400 vezes o lucro? Então vários fundos quebraram, né? É a mesma porta de entrada, a mesma porta de saída. Né? A gente não vai... Agora, tanto eu como o Werner, a gente já estava no mercado, os nossos fundos não sofreram com a queda, mas pagaram, né? Não houve nenhum problema de liquidez, tanto na minha gestora na época, que era o Maitá, como na gestora do Werner na época, que era a Victuar, zero problema. Mas a gente viu muita gestora quebrando e muita gestora incorporando os fundos small caps dentro dos large caps, ficaram monoproduto, né? Monoestratégia. Quando a gente abriu a Trígono, né, as primeiras conversas no começo de 2017, o que acabou acontecendo? O Werner foi desenvolvendo uma metodologia proprietária que ele aprendeu quando foi gestor do Norges Bank, de endowments americanos. Então, é uma metodologia muito focada em investimento sustentável, que é o ESG. Isso aqui é um dos pilares importantes aqui da Trígono. O uso da ferramenta de VA como avaliação, busca por dividendos. Ele foi lapidando esse processo. Então, não é que ele é um especialista em small caps. O processo dele, né, o output dele, o resultado das análises foram puxando as carteiras nessa direção. Ao longo desses anos, pós 2008, 2009, né, onde tinha valor. 2009 foi um oba-oba, todo mundo ganhou. E eu lembro que o Werner foi muito criticado pelo mercado porque não tinha OGX, LLX, MMX na carteira. Né? Então, você vê um cara que pensa em fundamento, pensa em longo prazo e tem rentabilidade consistente. Então, o que acabou acontecendo foi muita crítica na época e ele mantendo a metodologia dele fiel e lapidando e aprendendo. Quando a gente... E naturalmente as carteiras dele foram migrando para small caps. Se você olhar a carreira do Werner, ele nunca foi um cara de small caps. Ele tem 25 anos fazendo crédito em empresas grandes. Né? Foi o chefão de crédito do Citi, tratando com empresas enormes, Petrobras, Vale, Banco do Brasil e coisas, né? Empresas desse porte. Então, mas a metodologia dele foi puxando, é onde ele achava valor. Então, quando a gente abriu a Trígono, né, a gente viu que só tinha gente fazendo isso. Por quê? Porque o mercado ficou com essa birra toda dos small caps 2008, 2009. Nunca mais a turma voltou. Sim. Agora, quando a gente viu, primeiro, tem um cara que está fazendo isso há 10 anos. A metodologia dele levou a isso, tornando-o especialista no assunto. E obviamente, não tirando a especialidade de large caps e de ações em geral, mas puxando para esse lado. Ninguém fazendo isso. E 3/4 das empresas listadas são small caps, aí que a gente vai começar. Então, essa foi a decisão, começamos por aí. Né? Tivemos muito sucesso, os fundos são completamente agnósticos ao benchmark, então são os fundos completamente muito ativos, e o que dá para a gente é essa descorrelação de longo prazo. Né? Então esse é o nosso começo, foi essa a nossa decisão. A gente vai lançar em breve a marca nova da Trígono, porque essa marca que vocês estão vendo aqui trouxe a gente até o momento. Inclusive saiu uma reportagem nossa, eu acho que o ano passado, depois da nossa parceria com a BB Asset, que foi uma parceria que colocou a Trígono muito na vitrine, né? A BB Asset, maior gestora da América Latina, do Banco do Brasil, escolheu a Trígono dentre 165 gestoras de ações do país, né? E aí chamaram a gente na empresa de a rainha das small caps. Então, acho que esse momento a gente foi coroado, né, pelo mercado reconhecido, né? E a gente pensou, putz, a gestora sempre foi uma gestora para investir em empresas. A gente quer mais do que ser a rainha das small caps. Hoje a gente tem fundos de crédito, tem um fundo de debêntures incentivadas, tem um fundo de crédito privado high grade, estamos lançando um fundo Latam,
né? Temos especialista em Latam aqui. E temos fundo de large cap, como o caso do Parthenon. Então, como é que a gente faz com que a marca se traduza para essa nova direção? Então, vocês vão ver no momento, acho que vamos lançar em pouco tempo, a marca nova que reflete essa nova fase, essa nova ambição. E que foi uma ambição traçada junto com a BB Assets, que a gente fez um plano aí de 5 anos. Boa. O Fred, falando de passivo no Brasil... aqui no Brasil, acho que 2 pontos. Primeiro, a gente tem muito ruído aqui no Brasil, né, no meio do caminho, que acaba não sendo necessariamente os fundamentos das empresas. E segundo, você acha que o investidor o brasileiro está preparado para o horizonte de longo prazo? Porque acho que no mundo todo, mas o brasileiro é muito, muito curto prazista. Né? Assim, o que falta ainda percepção de investimento de fato? O que falta no Brasil é uma estabilidade prolongada. O Brasil tem menos empresa listada do que o Vietnã. Como é que é possível o mercado de Hanoi ser maior que o mercado brasileiro? Porque aqui você nunca teve um período prolongado de estabilidade financeira para que o investidor pudesse focar no longo prazo. Né? Você hoje trabalhando com uma economia de um juro real de quase 7%, como é que o mercado de capitais vai se desenvolver dessa maneira? Então o brasileiro está muito mal acostumado. O brasileiro é aquele cara que ele é o agressivo quando o mercado está subindo, primeira cacetada, pô, o cara já não é mais, já vira conservador. Ainda fala que... Sempre falei que sou super conservador. Então o banker ele tem muito trabalho com isso. A gente viu muito aqui na Trígono esse problema. Porque o que a gente viu? Quando a gente abriu a gestora, né? Independentemente do fato de eu conhecer o Werner há 30 anos, na época eu já conhecia há 30 anos, e o Werner ter o histórico que ele tem, o mercado não quer saber disso. O mercado é 2 caras que estão começando uma gestora agora, Ctrl Alt Del no track record e vamos ver o que é daqui para frente. Então a gente não tinha acesso nenhum a investidores institucionais. Por isso que a gente lançou os fundos com mínimo pequeno, R$50, porque a gente sabia que o custo marginal de aquisição era mínimo. Né, com essas plataformas que na época da outra gestora e do Werner também era tudo manual, preenche de cadastro. Hoje você tem, né, a gente tem uma parceria muito grande, não só com a BB Asset, que é uma parceira estratégica, né, diferente, mas o BTG distribui, a XP distribui, a Orama, que agora virou BTG, e várias outras plataformas. Então a gente não tem esse custo, chegamos a ter 120 mil investidores aqui. Então a gente começou com o mínimo baixo, sabendo que a nossa única maneira de crescer era via plataforma. E que a gente precisava de pelo menos 3 anos para conseguir atrair investidores que olham para frente. O mercado brasileiro ele tem 2 tipos de investidores, o que olha para trás e o que olha para frente. Né? Se você olhar a performance recente dos fundos, não estão indo bem. Né? Estamos num mercado de rema-rema. Né? Sim. Aquele mercado que segunda-feira está feliz, terça está triste, não sabe por que está triste, também não sabe por que está feliz, o cara falou uma coisa, aí todo mundo corre para um lado, aí você fala outra coisa, todo mundo corre para o outro, por quê? Não tem visibilidade. Sem visibilidade, é como você deixar a serra cheia de neblina com farol alto, não vai enxergar menos ainda. Então o cara fica olhando aqui para baixo. Né? E esse cara não traz fluxo para a Bolsa para que ela possa realmente precificar os fundamentos. O que acaba acontecendo com esse cenário de rema-rema aí crônico, né? Que a gente está vendo isso desde 2021. Sim. Ora é guerra na Ucrânia, depois no Oriente Médio, depois problema fiscal no Brasil, troca de governo, lá fora também. Então isso aqui deixa sem fluxo, você vê. Não entra fluxo gringo no Brasil. E aqui o cara está no IPCA mais 7, IPCA mais 6,5. O que é que ele vai se meter na bolsa? Então, quando você não tem fluxo, né, você tem menos liquidez e o mercado fica ao sabor dos ventos de curto prazo. Então, dificulta muito a precificação. Então, os fundos não performam por isso. O que acaba acontecendo é que o PL do fundo vai ficando cada vez mais barato, porque os lucros das empresas sobem, o dividendo vai subindo, né, o yield vai subindo e a cota não reage. E a gente vê isso muito no comportamento do investidor, voltando como funciona o brasileiro. A pessoa física, ela olha para trás. Exato. Não quer saber para frente. Então não adianta chegar para um cara que é investidor, pessoa física aqui, estou falando na regra, né? Você tem exceções, e ficar explicando que o fundo está barato, explicando a teoria da empresa, a tese de investimento, por que isso vai tá num bom momento. O cara olha para trás e fala assim, 12 meses não está performando, eu vou fazer outra coisa. Né? A gente, na Trígono, conquistou 2 coisas. Primeiro que, mesmo o fundo indo mal, né, e a gente sabe que não está indo bem por conta do que eu comentei, a gente tem muito pouco resgate aqui. Sim. Eu acho que essa parte de educação, de transparência, de estar sempre falando as teses, nossas cartas mensais, tem todos os detalhes, a turma vai ganhando confiança e entende, e o cara pensa 3 vezes antes de tirar.
Hoje saiu no Valor Econômico o Guia de Fundos, os fundos mais instáveis não, mais consistentes, da lista lá de 5 fundos, 2 eram nossos. São nossos, né? Então, assim, mesmo não indo bem no curto prazo. Então, tem muito essa cabeça de, putz, eu confio, eu tô entendendo o momento, mas o cara é mais arisco. E também estamos no momento da Trígono, onde a gente nunca teve tanta procura de investidor que olha para frente, de institucional. Porque a gente conquistou, eu acho que conquistamos uma posição institucional, né? Hoje você tem todos os controles, tem toda a demanda institucional para atender os investidores, a segurança institucional, um rate de gestão muito alto, a parceria com a BBAC. Então, tudo isso ajuda aqueles investidores que conseguem ou ler a nossa resenha, ou fazer uma diligência prévia, ou olhar por algum ângulo e falar, peraí, a casa é boa, o gestor... O Werner já foi eleito o melhor gestor do mundo pela Citywire. Tem uma equipe de gestão forte, mas é um bom momento de entrar agora porque os fundos estão baratos, porque eu entendi o que os caras estão falando. Então esses caras procuram a gente. São esses caras que ganham dinheiro. Eu nunca vi gente no mercado financeiro ganhar dinheiro que olha para trás ou que tenta fazer o market timing. Putz, agora acho que vai, agora eu tiro, agora eu coloco. Então não funciona. Aí você fala, o brasileiro é mais arisco. Mas eu acho que existe uma regra aí mundial que o investidor no mundo inteiro, de varejo, ele tende a ser um pouco mais arisco, né? E ele é mais suscetível às pressões emocionais quando o dinheiro dele não rende o que tem que render na cabeça dele. Talvez a gente tenha que entender mais o comportamento do que achar que o cara tem que entender mais a gente, né? Acho que isso é uma linha importante. E, Fred, até falando desse novo momento da Trígono, né, que você tocou um pouquinho, sobre a questão do crédito. Né, a gente vem falando em vários programas sobre a questão e outras assets comentam sobre um boom de crédito, enfim, um momento bom para isso. Só tem que eu sempre faço a mesma pergunta, vou fazer essa para você também, que é o seguinte, a partir do momento que você amplia a questão do crédito, você tem que ter empresas também para tomar esse crédito. E você mesmo falou da questão do momento de Brasil, que nunca teve um momento estável bom, para o cara até abrir uma empresa para ter esse crédito tomado. Como que é esse desafio também? Eu vou olhar para crédito e vou acabar olhando para os mesmos créditos que tem no mercado, mesmas empresas que tem no mercado, e a gente sabe também que chega momentos também que são confiáveis até um ponto, né? E como que trabalhar isso para ser essa asset multi, né? Multi-estratégia aí. Claramente, a gente está tendo 2 problemas no mercado de crédito hoje e que o mercado não está vendo, né? A grande maioria dos investidores não está vendo. Primeiro problema, na minha visão, é 800 bilhões de reais de juros por ano. Essa conta vai chegar um dia. A gente, quando compra um título de tesouro direto, está emprestando dinheiro para o governo. Perfeito. Né? E eu estou falando governo no sentido amplo da palavra. Né? Assim... Enquanto você não tiver um equilíbrio fiscal, essa conta vai ficar cada vez maior. E um dia a conta chega, via inflação, via alguma outra coisa. A gente já viu aqui, como eu falei, estão no mercado desde 89. Desde 89 já vi plano Collor, vários planos aí, verão 1, verão 2, cruzado, cruzeiro, enfim. Então tem esse problema que essa conta de algum momento ela vai chegar se isso não for corrigido. E outro problema é o oba-oba. Né? Porque assim, hoje você pega na internet, cara oferecendo 200% CDI no CDB, no Double A, né? De liquidez diária, né? E PCA mais 15, não sei aonde. Então, assim, existem vários mecanismos de crédito, né? E eu acho que as agências de rating nunca foram conservadoras o suficiente, porque lembra, em 2008, todos os bancos quebraram, tudo AAA, né? Então, assim, a gente vai começar a ver isso aqui, né? Ou acaba estourando. Ninguém consegue financiar de uma maneira saudável pagando 200% do CDI em nada. Essa conta vai pagar quem? É aquela pirâmide. Meia dúzia ganha e depois o negócio explode. Isso vai acabar assustando um pouco o mercado. Né? Eu acho que a questão da dívida imobiliária brasileira é uma questão mais de longo prazo. Né? A questão desses boom de crédito, o cara emite CCB da padaria do seu Manuel, 200 CDI e a DTVM vai distribuir. E rápido. Vamos ver, acabar rápido. Paga 3% na cabeça de FII de distribuição e é rápido o negócio. Então, assim, isso vai acabar estourando. Eu acho que as plataformas, as DTVMs, têm um dever fiduciário enorme de barrar essas emissões malucas. Né? Aqui, a gente tem uma maneira de mitigar muito esse risco, que é só fazer o que a gente conhece muito bem. Então, por exemplo, nosso fundo de crédito, o Sirius, é um fundo high grade. O Werner é um cara que veio de crédito.
O Marcelo conhece o Werner da época de Citi, é um cara de crédito. Então, assim, o fundamento, quando a gente fala que a Trigno é uma gestora que investe em empresas, a gente está olhando o risco de equity e o risco de ações, de dívida. E a dívida sob a ótica do crédito. Então, é difícil a gente se posicionar numa empresa que pode ter algum tipo de default. Porque o trabalho é muito, muito detalhado aqui, é muito bottom-up, muito no detalhe. Os comitês aqui, a gente faz basicamente 2 comitês distintos, né? O comitê de crédito e o comitê de ações. Mas em ambos os comitês está todo mundo sentado lá. Então o Marcelo Peixoto, com o time de crédito, senta no comitê do Werner. O Werner senta no comitê porque tem uma troca de ideias. Às vezes você quer comprar um papel, né, na bolsa e o cara emitiu dívida também, já vale a pena. Então acho que tem que mitigar, mas infelizmente não existe nenhum lugar no mundo onde o oba-oba não acabou explodindo em algum momento. E eu acho que tem um pouco de risco. Se o Instagram, né, ele tem aquele algoritmo que ele joga para você informações que você está querendo. Isso. Então amanhã você quer comprar um cavalo por algum motivo, vai começar a ver um montão de coisa de cavalo. Se bobear, você até comenta com o amigo, o Instagram escuta lá e começa eu já vi isso acontecer. No meu caso, ele me mostra muita coisa de investimento. Né? E eu tenho visto, eu mando pro Werner, PCA mais 14, 200 CDI, Double A. Esse negócio não vai ter um final feliz.